Bem-vindos ao segundo episódio do Até que é Pop. Hoje trago um profissional super experiente. Já foi consultor, executivo, diretor, mentor. Bem, tá curioso para saber qual é o tema e quem é? Depois da vinheta, roda! Voltamos e agora sim vou revelar quem é o nosso convidado. Sobe aí, Marcelo Santana. Olá! Bem-vindos ao Até que é Pop. Gente, vida longa e próspera para todo mundo. É muito bacana estar falando com vocês. Eu sou o professor Marcelo Santana, fui professor da Vânia em algumas matérias lá no Instituto Nacional de Telecomunicações, e ela me convidou amadamente para participar dessa UTEC EPOP. E é pop mesmo, inclusive, porque ele é populacional, todo mundo tem tecnologia hoje disponível. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa matéria que nos traz tanta paixão, né? Só para complementar, eu sou formado em marketing, eu sou administrador de empresas pelo a Rotman School of Management de Toronto, no Canadá. E eu sou astrofísico. Parece esquisito, mas era o meu sonho. E eu fiz astrofísica depois de mais velhinho, né? Então hoje eu vou conversar com a Vânia para saber o que ela quer saber de mim. Gente, é complexo. Ele simplesmente é toda enciclopédia possível. Desculpa, travou aqui, é tanta emoção. Por quê? Um profissional com experiência, um profissional com formações diversas e, antes de tudo, né, ele é uma pessoa inovadora, porque é um engenheiro astrofísico que mexe com marketing, muita experiência aqui. Então, nem sei como chamo o mestre, vou chamar de Marcelo aqui. Tá? Chama de Marcelo mesmo. Tá bom, vou te chamar de Marcelo. E um dos pontos que você, Marcelo, inspirou a minha carreira foi a questão de sempre inovar. Então, hoje, o tópico do Até que é Pop é como ser inovador nesse mundo. Ontem, metaverso, ontem OpenAI, amanhã nós vamos ter 6G batendo a nossa porta. Como que é a inovação no mundo da tecnologia, baseado na sua experiência de anos? Olha, eu trabalho com empresas incubadas, incubadoras de empresas normalmente deveriam ter empresas inovadoras, né? É uma coisa muito característica do mercado empreendedor. Quando você trabalha, eu trabalhei no núcleo de empreendedorismo do Enatel, eu trabalhei na Printec, que é a incubadora do Enatel em Santa Rita, trabalhei na FAI, trabalhei no CIETEC da USP. Então você normalmente está na vanguarda do que seria inovação. O que é vanguarda? Vanguarda, na verdade, vem de avant-garde, que é a guarda de frente, vem do francês, que é aquele que vai lá e tromba. É o primeiro a levar as coisas de inovação. A curva de inovação, ela é muito parecida com a curva de ciclo de vida de um produto. Então, na inovação, você tem que levar em consideração sempre. Você tem que criar alguma coisa que alguém já fez. Isso é inovação, tá? Isso não é criatividade. Criatividade é você criar alguma coisa do nada. Então, é assim, quando você pensa em Nietzsche, um filósofo, aquele cara tirou aquele troço do nada. Ele tirou do nada, ele começou a pensar naquele negócio e criou do nada. A inovação não é esse tipo de criatividade. A inovação é você pegar alguma coisa e fazer melhor. Até porque inovar é mais barato. Então é melhor para a gente quando a gente inova. E ela tem alguns pilares, e um deles
o que, lamentavelmente, nas incubadoras de empresas e dentro das universidades não é levado adiante é o relacionamento com essas empresas depois que elas inovam e saem das incubadoras. Então, eu diria para você que a maneira de você se manter na vanguarda da inovação é usar a tríplice hélice, que é governo, indústria e academia. Hoje já não é 3 só, são 5 hélices, né? Porque você tem que juntar o ESG e tem que juntar o futuro, que você falou de multiverso e tudo mais. A hora que você pega essas 5 hélices, elas têm que estar combinadas. Então, o cara que sai da inovação, ele cai no mercado. O mercado vem da indústria ou vem do governo. É para onde ele vai vender esse troço. Se governo e indústria não realimentarem isso e ele não se realimentar da academia, ele vai perder possibilidades enormes de inovação e crescimento, né? Mestre, eu vou fazer uma pergunta aqui, pensando no indivíduo. A gente sempre escuta, sempre, quando você entra no mercado de trabalho, quando você vai tentar algo novo, que nós temos que sempre inovar, né? Como o indivíduo, faz de conta, 5 anos, formei, não vou falar engenharia porque, né, vamos falar, formei, deixa eu ver, usar outro curso, formei ciências da computação. Acho que isso vale para tudo, né? Como que eu, como indivíduo, vou inovar na minha área que eu formei? Ou eu tenho que ficar só focada, por exemplo, se eu sou engenheiro, eu formei engenharia, se eu fiz ciência da computação, eu tenho que formar. Como que é o ciclo de inovação de uma pessoa no mercado de trabalho aí no mundo? Uma das coisas mais importantes quando eu faço, eu sou mentor de negócios, né? Principalmente de empresas incubadas e mentor de incubadoras de empresas também. Uma das coisas mais importantes é você conhecer o seu perfil. Ou seja, eu tenho um perfil inovador. Então, quando eu faço o meu teste de características pessoais, eu sou um cara inovador, mas eu sou um criador. Eu sou muito mais criador do que inovador. Então, eu crio coisas novas, mas pegar o que está feito para transformar, eu não sou muito bom, não. Eu sei dizer quando está ruim. Então, se você quer se transformar no inovador, você tem que conhecer. O seu perfil, se não for inovador, você vai ter que brigar muito com ele. E essa briga é dura. Por quê? Porque é contra você que você está brigando. Então, o inovador, ele tem certas características. O teste que eu uso para fazer essa análise é o MBTI, tá? Que é Myers-Briggs Type Indicator, que é um teste que foi criado baseado na teoria de Carl Gustav Jung. E ele gera algumas características que você vê se você está dentro da inovação ou não. Agora, uma coisa importante. A pluralidade de perfis dentro de uma equipe é o que gera a inovação. Então, você pode ser um inovador, mas você tem que ter um careta atrás de você. É verdade. Você, um complementa o outro. Karma, né? Tem que ter aquele cara que é o administrador. Tem que ter aquele cara que é o vendedor. Quando você cria uma empresa, quando você cria inovação, e dentro de empresas também, tá? A inovação interna, ela depende desse perfil. Se você colocasse... eu fui jogador de voleibol a vida inteira, né? Então, assim, se você colocasse 10 levantadores igual o William, na verdade, entre os 6, na seleção brasileira, que foi medalha de prata pela primeira vez numa Olimpíada,
o time não ia resolver nada. Lá você tinha o ignorante, que era o Xandó, você tinha o distribuidor, que era o William, você tinha o cara que foi considerado o melhor atacante do planeta naquela época, que era o Renan, você tinha o Bernard e você tinha o jogador de basquete. Ele era jogador de basquete e foi jogar voleibol porque ele era muito alto, cara, que era o Maracanã. Esses caras não seriam vice-campeões da Olimpíada, ou seja, medalha de prata, se eles fossem todos com o mesmo perfil. Então, essa busca do perfil ela é fundamental. Então, ser inovador não depende só de você. Você tem que saber o que você tem que fazer baseado no seu perfil para se desenvolver como inovador. Entendi. Uma coisa que eu acho que é um erro, não vou dizer que é um erro, mas um entendimento equivocado é que as pessoas falam, para você inovar, você tem que criar. Então, aqui, pelo o que o senhor e você falou, Você. tá bom, você. Como você falou, então, inovar eu tenho que transformar algo que já existe para que seja diferente, melhor. Eu tenho que colocar uma qualidade, eu tenho que mudar o, vamos dizer, agora eu vou usar também uma analogia aqui, pegar o barrinho ali que está todo sem forma, fazer um processo de inovação e transformar ele num vaso para ser utilizado. Seria mais ou menos isso, ou isso também é uma criação? Porque, olha só, assim, agora, assim, porque assim, é bem comum falar assim, inova. Daí vai lá, abre geralmente um concurso de inovação. E quando tem geralmente esses concursos de inovação, no final você vê um monte de gente querendo criar as coisas. Então, assim, eu tô entendendo aqui qual que é o limiar da criatividade, da criação com a inovação, elas podem ocorrer juntas? Como que funciona isso? Porque tem uma certa confusão. Podem. Elas podem ocorrer juntas, sim, mas é raro. Uhum. Existe um livro do Amit Goswami chamado Criatividade Quântica, né? Desculpa. Onde você se conecta com a sua autoconsciência para que você consiga criar coisas. Essas coisas podem surgir do nada. Eu tenho uma criação, por exemplo, que ela é minha, né? Que é baseado no desempenho pessoal, que vocês chamam de performance hoje em dia, né? Eu prefiro desempenho ainda. Eu prefiro português, né? Meu pai era professor de português, então eu não consigo fugir. É que no mercado tudo é bonito, é tudo outcome, KPI, né? Então... É marketing, é break-even, turn back. Se a gente pega no LinkedIn, tem aqueles memes, né, que a pessoa traduz tudo. O que é kick-off? Enfim, gente, não vamos entrar muito no assunto. Kick-off é chutar, porra. Então, assim, é verdade. Você vai chutar. Chutar é o que engenheiro faz quando não sabe a conclusão da conta, né? A gente estima, né? Que é um chute. Então, mas é bonito. A mas estimativa. Eu gosto. A gente estima normalmente com uma proteção. É o famoso faz o pi igual a 4, que tá tudo certo, né? Ao invés de 3, vira 14, 15, 92, 64, essas coisas tudo, você faz assim, bota 4, cara, e tá tudo certo. Então, fazer o pi igual a 4 é um chute bacana. Mas você tem alguns limiares. Então, por exemplo, vamos trabalhar com inteligência artificial. Se você quer dar um salto na inteligência artificial hoje, você tem que passar pelo computador quântico. Não pode mais ser o computador de transistor que a gente tem. Sim. Não que o transistor não seja quântico hoje. Mas você tem que extrapolar essa capacidade dele. Porque qual a diferença do computador quântico para o computador binário? Ao invés de ele ter 0 e 1, o quântico tem os dois juntos. Então ele faz o que a gente chama de sobreposição.
Sem isso, inteligência artificial não se desenvolve. Então, se você quer inovar em inteligência artificial, não tem como você trabalhar com um computador existente. Sim. Você tem que trabalhar com um computador quântico. Então, isso é inovação. Parece incrível. Ah, você criou isso. Na verdade, não. Eu acho que, na verdade, é que o valor agregado é tanto numa inovação que nós achamos que é uma criação. É que acaba, na percepção da gente... por exemplo, cara, esses dias atrás, eu comprei um guarda-chuva em São Paulo que ele abre ao contrário. Como assim? É o guarda-chuva. É um guarda-chuva. Mas assim, ao invés dele abrir como abre os guarda-chuvas normais, a hora que você puxa para fora do carro, ele abre depois. Ele não abre dentro do carro, sim, ele abre depois. Pô, eu achei aquilo de uma genialidade, cara, tão grande. Quem inventou foi um chinês, né? Então eu falo, você quer saber de inovação? A China tem tanta gente, uma população tão vasta. Cada 1/5 de ser humano na Terra é chinês, né? Sim. O outro 5 é indiano. E aí vem... Vai dividindo, né? Mas, mestre, agora falando... Santana... Marcelo, eu vou ficar sempre chamando de mestre, gente. Ó, não, Vânia, chama de mestre, cara. Vou chamar de mestre, porque é uma referência. Uma coisa que você falou foi agora a questão da China, né? A gente acaba vendo isso eu até vou falar, a geração mais jovem frequenta uma rede social chinesa e lá você acaba vendo um monte desses tipos de adaptações, produtos, então fica meio que intrínseco ali na cultura chinesa, asiática, esse perfil de pensar fora da caixa, porque é muita gente e lá a informação parece que, não sei se é impressão minha, né, mas o senhor que tem toda a experiência, como que o senhor vê a questão de inovação? Ásia versus, vou dizer, Europa, Ocidente em geral e América Latina. Como que é cada cenário? É básico, né? Se você pega a quíntupla hélice que a gente estava falando, lá eles investem muito na academia. E detalhe, não é uma coisa igualitária, tá? É assim, só os melhores é que são chamados para serem os desenvolvedores. Mas desenvolvedor de produto ou desenvolvedor de pesquisa? De tudo que você geral pode imaginar. Então, os melhores alunos são levados, eles fazem um levantamento de perfil e descobrem se esse cara tem tendência inovadora, se ele tem tendência para ser cientista, se ele tem tendência para ser advogado. E eles usam esse trabalho, que a gente chama de psicológico, que, na verdade, o levantamento de perfil não deixa de ser psicanalista e psicológico. Uhum. Eles levam os melhores, cara. Então, existe um astrofísico americano chamado Mikio, é um japonês. Eu esqueci o sobrenome dele, se me desculpe agora. Não, tudo bem. Mas ele é astrofísico e ele dá aulas pelo mundo inteiro, faz palestras. E ele fala que o dia que tirarem lá dos Estados Unidos, nas melhores universidades, o visto de estudo de gênios, os Estados Unidos acaba. Então, toda a tecnologia que a gente vê nos Estados Unidos, na verdade, são... por chineses. É meio contraditório nesse momento que o mundo passa, né? Cara, mas é criada por chineses. Por quê? Eles vão lá, eles aprendem, né? Eles aprendem e conseguem desenvolver aquilo. Gente, o equipamento da Huawei é igualzinho ao equipamento da Cisco. Uhum. Só que hoje ele é melhor.
Sério? Claro que é melhor. Por quê? Porque o americano custa caro para desenvolver. Pô, o chinês bate lá no interior, ele acha 15 engenheiros de excelência. O americano acha um, que quer ganhar 10 vezes mais do que os 15 do que o chinês. Pô, desculpa, não tem como competir. Então, isso é inovação. A China inova. A China é o único país comunista, tirando o que era a União Soviética uns anos atrás, né? Ele é o único país. A Índia está se transformando também, tá? Uhum. Mas a China é o único país comunista que ele é capitalista. Ele é capitalista de verdade. Ele cria, desenvolve inovação para ganhar dinheiro. É porque assim, hoje, se a gente for parar para analisar, se qualquer um aí olhar para o lado, vai ver, feito na China, o que nós consumimos aqui no Brasil, a grande maioria são de inovações provindas da China. Essa que é a verdade. E não é somente, antigamente, eu posso estar equivocada, antigamente nós tínhamos uma imagem tipo, produto é chinês, não é tão de qualidade, só que hoje, eu vejo muito pela indústria automotiva, né, que eu acompanho, a qualidade dos carros chineses agora vem evoluindo, e está numa... tá muito, como é que fala? E tá melhorando. Então, tudo que a gente acaba vendo refletido no mercado, os produtos, soluções, no fundo é questão de reflexo no investimento na área de inovação. Principalmente dentro daquelas hélices que eu falei para você. Então, nós temos governo, nós temos a indústria, temos a academia, que é uma pena que hoje no Brasil é totalmente abandonada, né? Nós temos o ESG hoje, e o que eu chamo, na verdade, de quinta hélice, que é o metaverso. É você trabalhar totalmente fora da necessidade física. Tem até um filme muito bacaninha que chama Wall-E, que é de um robozinho. Sei. Eu lembro do robozinho. Os humanos vivem fora porque a Terra foi destruída, o caramba, 4, e eles são gordinhos, né? São todos assim, né? A gente está nessa tendência. Mas assim, fazer, né? Deixa eu só complementar essa visão do metaverso, porque aí uma coisa de, sabe, notícias que aparecem no mercado e todo mundo já desespera. Muita gente fala assim, nossa, o metaverso não tem futuro, porque é muito caro, etc. Assim, até vou fazer uma propaganda aqui, eu escrevi alguns artigos lá no meu site sobre a questão de visão do metaverso. Muito executivo aqui pelas pesquisas, pelo conteúdo que a gente encontra disponível em grandes empresas de consultoria, muitos executivos falam que estão esperando ver o que vai dar. E que ainda não, como é que fala, não vê como a empresa vai atingir um resultado financeiro naquilo, né? Eu fico um pouco na dúvida porque, o nome do canal é Tech Pop, porque eu também tenho muito contato com a cultura asiática, e para lá o metaverso já é algo que já é mais estabelecido, e para cada impressão que a gente está começando falando, tipo, tá descobrindo, tá criando, aí que vem a questão da inovação da criação, né? Como você vê isso? Parece que são dois mundos, são literalmente dois mundos, Ocidente e Oriente. E é uma coisa interessante porque, assim, fica todo mundo esperando, né? Que nem o pessoal esperou a internet, né? Vamos esperar ver o que vai dar. Quando veio, cara, destruiu a Kodak, destruiu o Yahoo, destruiu a AOL. Eu lembro da AOL. Né? Destruiu uma porrada. Cara, tá destruindo a mídia impressa brasileira. E detalhe, a internet já tem 35, quase 40 anos. Então, assim, ela tá destruindo faz tempo. E esses caras falam assim, o metaverso talvez ele vai chegar. Eu vi esses dias atrás, já tem um lugar para você beijar.
Tem Ah, é? que você beija a pessoa do outro lado, é a mesma sensação do beijo e tudo mais. O que está faltando é o odor. A hora que chegar o odor, cara, você não vai precisar de nada para ter contato com a outra pessoa. E assim, Então, eu fico meio chocada, porque assim, a questão do metaverso, até aí é uma questão quando você estava falando das hélices, eu acabo acompanhando muito a China, a Coreia e o Japão. Na Coreia, eles estão fazendo todo o investimento, inclusive dos mercados tradicionais de entretenimento, para a inteligência artificial, numa área de inovação, para ser aplicada no metaverso. E quando eu comparo com os estudos que estão saindo para cá, talvez, mestre, pode ser a referência que eu estou usando, eu vejo que se fala, mas efetivamente é que não vai para frente. Para fora, para a Ásia, você já tem, além dos super apps como o WeChat, as tecnologias, aqui no Ocidente dá a impressão que ainda se está esperando algo, aquela chave para virar, parece a chave para inovar. Não vou nem falar criar, porque não já existe, né? Esse é o maior problema do nosso país, né? O Brasil, ele tem um sério problema, principalmente dentro da academia. Porque quem deveria ser mais inovadora é a instituição que é mais retrógrada. A academia. Então, assim, academia. Então, dentro da tríplice hélice antiga e da quíntuple hélice atual, a academia é a mais lenta, cara. Então, a academia, na verdade, ela virou âncora. E âncora no mau sentido. Ela ancora os outros, porque quando um aluno quer desenvolver alguma coisa dentro de uma universidade, você tem que deixar o cara aí, meu. E é aquele momento que o período que você está na universidade, é aquele período que você está com a criatividade, querendo ser um agente de mente aberta, querendo ser um agente de transformação para o mundo que você vive. E detalhe, aquele que quer se formar engenheiro, ter o diploma e trabalhar para alguém, né, não tem o menor problema para a gente quer os inovadores. Então os inovadores não podem ser travados. E quem mais trava os inovadores é a própria academia, é a própria universidade. Então, dentro daquele tripé antigo que virou quíntuple, governo. O governo gasta mal. Mas gasta? Gasta mal. Tem bastante dinheiro, mas gasta mal. A indústria não investe na universidade por causa que é uma âncora. Não, porque tem resistência, porque ela é uma âncora. Ah, tá. A indústria não coloca o seu pé dentro da universidade porque ela é uma âncora, cara. Nós temos uma vantagem dentro do Natel das parcerias com Ericsson, com Huawei, sim, né, que já vem de longo tempo. Mas quantas indústrias de tecnologia nós temos? Por que esses caras não têm parceria com as universidades? Uhum. Então, é onde a gente patina. Na China não é assim, mas não é assim porque é um país comunista. Então, a China chega lá e fala assim, desculpa, você quer produzir iPhone aqui, você vai ter que investir tantos bilhões naquela universidade ali. Eu acho que lá, eles impõem, né? Isso está bem alinhado. Eu tive uma participação aqui citando o DevOps Bootcamp, que eu falei, depende de faculdade que você forma um profissional. E geralmente o que acaba formando um profissional diferenciado dentro de uma universidade é o contato que tem com essas empresas inovadoras, que a empresa, ela quer, principalmente as que eu não vou, né, não é patrocinada aqui, mas a partir do momento que uma empresa coloca o centro de pesquisa dentro de uma universidade, ela já está dizendo, olha, eu sou inovadora, eu estou fazendo, não estou dizendo aqui, porque não adianta nada falar assim, eu sou uma empresa inovadora, tá, mas o que você está fazendo dentro de uma academia? Porque a inovação vem de lá. É um marketing, né? Hoje fala assim, somos inovadores, né? O pessoal aí que está escutando, vai lá, digita inovação no LinkedIn, toda empresa ela é inovadora, mas qual que é a ação efetiva que ela faz? Eu acho legal quando a gente cita essas empresas, porque elas têm
como é que fala? Efetivamente, ações que elas esperam que mudem aquele produto, que vá trazer um valor agregado diferenciado no futuro. Não adianta postar lá um belo banner lá dizendo, sou inovador. Mas onde que está a inovação? Eu sou da época, na verdade, que foi implantado o sistema de gerenciamento da qualidade, os Kanbans da vida e tudo mais, né? E a ISO 9000. Foi nessa época que eu entrei no mercado de trabalho como engenheiro. E aí você lia missão, visão e valores da empresa. Satisfazer nossos clientes. Blá, 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 blá. Desculpa, cara. Isso serve para prostíbulo. É verdade, serve para boteco. Tá bom. Serve para tudo, cara. Serve para loja de roupa, né? Atender as necessidades dos nossos clientes. Era isso que a gente falava. Pô, isso é puteiro. Então, a verdade é que quando você fala em inovação, eu quero ser inovador, eu tenho que fazer de forma diferente, cara. Não dá para fazer. A empresa que para de ser inovadora, ela vai ser atropelada pelo inovador, mais cedo ou mais tarde. Vamos voltar nesse ponto, tá? Então, assim, vamos colocar a empresa. Vamos dizer, eu tenho uma empresa e eu quero ser inovador. Como que efetivamente, aí vem da sua experiência também como executivo, como que efetivamente eu chego faço a minha empresa ser inovadora? É um top-down? Eu tenho que ir procurar um monte de agilista e colocar todo mundo lá colando post-it, que nem... Desculpa pessoal, eu amo agilidade, mas quando o pessoal quer ser inovador e vai lá e coloca um monte de post-it na parede que tu é inovador. O que eu faço se eu sou o dono da empresa ou um executivo? Como é que eu estimulo? A primeira coisa que você faz dentro de uma empresa é levantar o perfil das pessoas com quem você trabalha. Se o cara não tem perfil inovador, desculpa, não tem post-it que resolve, não tem top-down que resolva, não tem bottom-up que resolva. O cara não tem o perfil, velho. Então, para você ser inovador na sua empresa, você tem que trazer pessoas inovadoras para a sua empresa. E pode ser alguém externo, não precisa ser de dentro da empresa especificamente, né? Traga um cara que seja inovador. Então, ele é assim... Ô, bichão, a gente vai continuar recebendo, a gente vai continuar esperando chamada de táxi, ou vamos criar um aplicativo para o cara pedir um táxi? Isso é inovador. O Uber surgiu assim. Em 99, que surgiu aqui no Brasil, que é uma das empresas mais valorizadas do Brasil, diga-se de passagem, ele surgiu assim, cara. Eu falei assim, por que você... Cara, pega um aplicativo, já está disponível, o seu celular está conectado na internet. Para que você vai ficar ligando para um ponto de táxi, cara? Na verdade, a inovação também vem da necessidade de resolver os problemas da pessoa. Que é a dor. Sempre é a dor. Sempre. Quando a gente trabalha em mentoria, eu sou mentor de negócios da ABMEM, Associação Brasileira de Mentores de Negócio, e a gente sempre trabalha na dor. O duro é que às vezes o cara não sabe qual é a sua dor. Levantar essa dor é fundamental, e uma delas passa pelo perfil. Puta vida, cara, não consigo me organizar. Falei, claro que não, o seu perfil não é um organizador. Você é um... como é que a gente chama? De porra louca? Porra louca, né? Aquele cara fala assim, puta, foda-se, cara. Atrasei, pô, azar. O pessoal entendeu, né? Se vida você louca. Não é organizado, você tem que ter alguém organizado junto com você, cara. Verdade. Se você não é um cara que gosta de gente,
você tem que ter um cara que gosta de gente junto. Daí volta no comecinho, quando você falou de, ok, você tem que ter uma pessoa mais chatinha para ficar ali atrás. Sim, senhora. É o equilíbrio. Claro. Os J, quem tem... no MBTI é a quarta letra, né? A letra J. Quem tem um J muito alto é um cara que prima pela organização. Então, todas as minhas ex-mulheres eram J. Eita, mestre. Porque eu sou um porra louca de monte. Tá. Então, todas elas eram J porque elas contrabalançavam aquele tipo de coisa. Também foi o motivo da separação? Talvez. Né? Porque elas não aguentaram um cara tão despreocupado com a organização como eu. Mas elas são necessárias dentro de uma empresa. Dentro de uma família, nem tanto. Hoje você vê... eu tenho a Aninha e o Jota, né? A Ana Marcela e o João Otávio, que são meus filhos. Ele é que nem eu. E ela é que nem a mãe. Aí a mãe briga muito mais com ele, porque é muito mais parecido com ela. É muito menos parecido com ela. E ela chegou para ele esses dias e falou assim: pô, você tá parecendo o seu pai. A resposta dele foi: se quisesse diferente, fizesse com outro. Louco! Louco! Mas... é o famoso decreto, foda-se e vambora. Aninha não. Aninha já é mais organizadinha. É ela que reformou o quarto dela. Né? Tirou a bancada. Pregou quadro na parede. Deixa eu fazer uma outra pergunta, tá? Quais são os erros? Assim, aí vem de novo a sua experiência, que é super diferenciada. Quais são os erros que as empresas... eu não vou falar nem só empresa. Quais são os erros que as empresas tomam na busca da inovação e quais são os erros que as pessoas, ainda mais quem está começando a carreira, fica com aquela mensagem: você tem que ser inovador, inovar. Quais são os erros que, e nos dois cenários, que são comuns? O principal erro das empresas com relação a quem trabalha nelas, o primeiro deles é não ter metas claras. Você não definir quais são que volta para o assunto do OKR, que foi o episódio... O OKR foi uma invenção que eles deram porque era KPI antes. Né? Tá. É que, então, mestre, eu estou fazendo uma chamada aqui. Estou fazendo uma chamada que o episódio número 1 foi sobre metas e OKRs, entendeu? Eu sei, eu vi. Eu vi. Então é assim, o OKR nada mais é do que era o KPI antigamente e que eram metas e objetivos. Uhum. Objetivos principais, as metas depois dos objetivos e os seus planos de ação. Se eles não forem claros, você está errando, você não vai inovar nunca. Isso é o principal. O segundo, das empresas com relação às pessoas, é não ter tempo definido para se cumprir metas. Cientista não tem tempo. Eu trabalhei com cientistas dentro da Vale do Rio Doce, desenvolvendo turbinas. Cara, não tinha prazo. Então, você trabalhar com objetivos claros, esses objetivos claros, eles têm que ter prazo. E as metas têm que ser muito bem cumpridas. E a terceira coisa é não glorificar, ou seja, não reconhecer o sucesso de atingir aquela meta. É isso que mais mata a inovação. A segunda foi qual? A pessoa, porque tem a questão dos erros que a empresa comete e o erro de uma pessoa. Esses são os erros da empresa. Isso. Os erros da pessoa são exatamente os opostos. Não cobrar metas claras, não ter definição de tempo para entrega e não requisitar feedback.
Porque o que acontece? Quando uma pessoa não requisita feedback, ela não sabe que ela precisa melhorar. Então, ela precisa ter feedback. Ela precisa ter um acompanhamento. Alguns mais, alguns menos. Alguns solicitam, outros não. Mas você tem que fazer com que as pessoas solicitem esse feedback do que é o objetivo e como ele tem que ser cumprido. Isso é administração de gente, tá? Isso é gerenciamento de pessoas que a gente chama. Parece estranho, mas o que se mais faz dentro da China, do Japão, porque eles são ensinados na escola, sim, desde novinhos, a terem controle do que eles precisam entregar. Então eles falam, eles são melhores que a gente? Claro que não. O chinês é mais inteligente que eu? Não. Questão de disciplina. Só. É uma disciplina guiada. Então a gente fala, mas, cara, isso não é muito regrado para uma pessoa inovadora? Não. Isso é a coisa mais importante para que quando o cara cria uma inovação, ele saiba por onde tem que caminhar. Entendi. Porque às vezes a concepção que a gente tem aí vamos lá, se você pergunta, como que você, não vou nem fazer pergunta, para uma pessoa que não está aqui na nossa conversa, como você imagina o inovador? O que a pessoa vai colocar na mente dela? Vai ser vou dizer que é um pré-julgamento, sim, vai ser aquela pessoa desleixada, aquela pessoa que, sabe aquela pessoa mais zen, que esse é o perfil que as pessoas acham que é o inovador. Assim. Pior. Pelo que o senhor está falando, não. Elas que são assim, elas acham que são inovadoras também. Aí os negócios nunca dão certo. Por quê? Porque elas não fazem, cara. Então, a ação em cima da inovação, ela é fundamental. Então, se você não... O empreendedor, o perfil do empreendedor é aquele cara que faz, que ele trabalha em cima daquilo que ele criou e inovou. Então, ele vai lá e bota para acontecer. Quem não sabe fazer, procura alguém que saiba, pô. Aproveitando isso, aproveitando essa deixa, achar alguém que saiba. Qual que, por exemplo, se eu sou uma empresa, eu devo começar por onde? Eu olho assim, eu fiz análise do meu quadro de funcionários, eu não tenho uma pessoa inovadora. Eu tenho que primeiro ir numa consultoria, eu tenho que ir lá no LinkedIn abrir vaga, tipo, gestor de inovação, sabe? Qual que é o caminho correto? Porque às vezes o que a gente vê, não somente nessa área de inovação, nas áreas técnicas, é que o pessoal, por uma tentativa desesperada de preencher uma vaga, aquela necessidade de encontrar a pessoa certa, vai lá, abre a vaga, daí tem 1.580 candidatos e no final não dá match, o cara tá lá e fica essa rotatividade alta. Qual que é o caminho correto? Faz de conta que eu sou dono da empresa. Qual o conselho? O que eu deveria fazer? O conselho para você é o seguinte, se você não sabe a consequência de contratar um cara errado, não contrate. Então, traga um cara inovador. Só que assim, muitas vezes, o inovador não tem o seu perfil. Como assim? Ele não tem aquela necessidade de organização. Ah, tá. Ele não tem aquela necessidade de ser motivado por coisas internas. O inovador, ele tem que ser chamado para inovar, que é onde acontece o erro. Então, se você contrata um cara que é inovador e não deixa ele errar, na verdade, ele não vai fazer nada. Ele tem que errar. Ele pode acertar de primeira, hein, Vânia? É verdade, cara, acontece isso. Sim. Claro que acontece. Mas se você não deixar que ele erre, ele não vai fazer nada. Então, eu lembro muito de uma frase que era do Albert Einstein. Ele falou assim, o cara que nunca errou numa pesquisa é porque nunca pesquisou nada. Ou seja, quem não errou matematicamente,
Ele demorou 10 anos para escrever a teoria geral da relatividade. Ele passou 10 anos errando equações até lançar a teoria. Detalhe, que ele achava que estava errado. E estava certo. Né? Então, é uma coisa meio maluca, mas é a grande realidade. Você tem que errar para fazer inovação. Você tem que errar. Não, cara, desculpa. Tudo bem, cara. O cara que inventou o pregador de roupa, esse era um gênio. Né? O pregador de roupa, aquele de madeira, que tem um araminho ali. Esse pregador de roupa, o cara era um gênio. Tomara que ele tenha ganho um monte de dinheiro. Mas será que ganhou? Não sei. Não sei se ganhou, mas tomara que tenha ganho, porque aquilo é genial. É que nem o cabotador de copo. Você já viu aquele negócio? Cabotador de copo. Eu já vi, mas eu não sabia esse nome. Chama cabotador de copo. Aqueles negócios que você coloca o copo de cabeça para baixo, né? Se você não tivesse o cabotador de copo, que é um pininho, o copo não ia virar do lado certo para você pegar. Desculpa, velho. O cara que inventou aquele pininho para dar uma cabotada no copo, para você pegar ele do lado certo e colocar no bebedouro, é um gênio. É um gênio, cara. Isso é inovação. Tomara que ele tenha ganho um monte de dinheiro. O cara que inventou a Coca-Cola litro, né? Deixa eu fazer mais uma pergunta. Claro. Porque assim, a gente vê, aí eu vou usar, assim, você tem várias áreas de domínio. Vou usar seu conhecimento em marketing. Por que as pessoas elas usam tanto essa palavra inovação nas estratégias de marketing e quando a gente vê, reflete, às vezes não é aquela realidade? Qual que é a mensagem que fica por trás de tudo isso? Né? Por que as empresas, efetivamente, elas falam, mas no fundo elas têm medo? Por quê? Todo mundo quer relacionamentos inovadores, trabalhos inovadores, pesquisas inovadoras, descobertas inovadoras. Então, a inovação ela acabou fazendo parte de uma coisa como foi o marketing alguns anos atrás. Eu sou especialista em marketing. Pô, o cara né? Hoje é o cara que é inovador. Especialista em inovação. Especialista em inovação. Desculpa, não existe especialista em inovação. Dá um search aí nas vagas do... Não, aí, você vai achar de monte. Você vai achar de monte. Analista de inovação, engenheiro de inovação, tudo de inovação. Nossa, tudo. É tudo de inovação, cara. Aí você pergunta para a empresa, que porra é inovação? Ela não sabe responder. Porque ela não sabe o que quer. Complexo. E aí a gente volta para o antigo planejamento. Bichão, o que você quer com inovação? Bichão, eu quero reduzir o meu custo em 35% nos próximos 3 anos. Isso é um objetivo de inovação. Então, eu tenho para finalizar aqui a nossa conversa sobre inovação, aquele conselho. Acabei de entrar na universidade, sair do ensino tradicional, do ensino normal, e estou na universidade. O que eu faço para não deixar... Primeiro, se eu me acho inovador, eu tenho como perder o meu perfil de inovação durante os anos de faculdade, ou então, outro cenário, eu saí da faculdade, me considero inovador, tem como eu perder o meu perfil de inovação no mercado de trabalho, e para fechar, como continuar sendo, ter o espírito, o perfil de inovação na carreira, enfim, na vida. Olha, nessas 3 fases que você falou, o básico é nunca se conforme com as coisas como estão. Nunca se conforme. Não se conforme com você, não se conforme com a quantidade de tempo que você estuda,
Não se conforme com a quantidade de tempo que você vai para a universidade. Não se conforme com a quantidade de exercícios que você faz para aprender uma matéria. Seja um eterno inconformado. Quem fala isso para vocês é o professor Marcelo Santana, mas eu aprendi isso com Nikola Tesla. Ah, Tesla. Eu aprendi, na verdade não foi assim que ele falou, mas ele fala assim, eu sou um eterno inconformado das pessoas terem que pagar por energia, das pessoas terem que estar grudadas num fio para carregar seus equipamentos, de uma pessoa ter que estar grudada num telefone para falar à distância. Ele era um inconformado com as coisas que poderiam facilitar a vida dos outros. Ou seja, Tesla sempre trabalhou na dor dos outros. Legal. Então, acorde mais cedo. Estude mais. E não se conforme com as coisas que estão erradas. E aí serve para a política, serve para a vida, serve para o saneamento básico, serve para as telecomunicações, serve para distribuição de energia. Nunca se conforme com o que você tem. Você pode evoluir. E o ser humano só vai sobreviver se ele evoluir. Exato. Então, se você quer ser inovador, cara, seja um eterno inconformado, mas não seja chato. Isso é complexo. Como não ser chato e inconformado ao mesmo tempo? Essa aqui eu vou até colocar nos shorts. Inconformado não é chato. O inconformado é assim, eu não concordo com você. Eu acho que deveria ser diferente. Mas se você quiser viver assim, cara, a escolha é sua. Faça o que você quiser. Alimente a sua alma da felicidade que você tem nesse momento. Mas eu não me conformo. Então é assim, eu não me conformo de um cara pesar 180 quilos. Eu sou inconformado com aquilo. Mas ele quer. Ele adora comer. Ele não quer emagrecer. O que eu posso fazer, cara? Não posso fazer nada. Então vem aquele do eu quero, eu posso, eu devo. Então eu vou traçar um objetivo dentro dessas 3 perspectivas para mim. E vou inovar nelas, né? Nossa, digamos assim, a gente, o tema foi inovação, mas isso fica uma reflexão para a vida, né? Deve ser. Não é só para inovação, eu acho que isso é que assim, levando o que nem você falou da situação, se você não está feliz agora, seja inconformado, mas faça algo para mudar. Se você não está satisfeita com o financeiro, com tudo, eu acho que esse espírito não é só para inovação, é para a melhora do ser humano como ser humano. Para tudo. Albert Einstein dizia, né? Pô, se você... A coisa mais estúpida é você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes, pô. Cara, não funciona. Nem em física quântica. Se você fizer do mesmo jeito, o resultado vai ser o mesmo. Tanto é que a predictibilidade da física quântica é enorme, porque a gente sempre repete os mesmos experimentos, né? Então, se você quer fazer diferente, cara, você tem que fazer de forma diferente. Você tem que inovar. Bem, a gente está finalizando aqui. Mestre Marcelo Santana, considerações finais do nosso bate-papo aqui, para finalizar com chave de ouro. Você quer as minhas? Sim. Cara, continuem inovando, continuem estudando. A ciência ela é maravilhosa, ela vai ensinar muito para vocês, então estudem ciência. E estudem o que as pessoas chamam de ciência holística hoje, que na verdade é física quântica pura, mas que as pessoas aqui aplicam como cristais, como numerologia, né? E coisas do tipo. Estudem o máximo,
Adquira um máximo de conhecimento. E Vânia vai estudar mandarim. Eu estudei um ano de mandarim. Né? Mas isso é bate-papo para outro dia, né? Senão a gente vai ficar falando aqui em chinês, mas assim, as redes sociais do Marcelo Santana, pessoal, vão ficar aqui embaixo do vídeo, tá? Se inscreva no canal, dá joinha, tem que fazer, assim, dar um apoio, né, pra gente crescer e trazer mais gente para falar aqui sobre assuntos diversos relacionados à tecnologia, né? Inovar foi o que fez até estarmos nesse boom tecnológico que o mundo vive, né? Às vezes a gente não está sabendo lidar direito com as tecnologias, né? Mas. Ué, você não pensa que eu não me atrapalho aqui, não. Eu me atrapalho de vez em quando também. Não, eu também. Assim, a geração, os bebês agora já nascem mexendo no celular, assim. É complexo. Bem, pessoal, por hoje é só isso. Vejo vocês no próximo episódio. Até que é pop e tchau, tchau. Vida longa e próspera, gente.